sabor e saúde, por Ari Bucione e Fábio Ferrolho. Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo. É um prazer voltar aqui com vocês mais uma vez. Eu queria agradecer a todo mundo que tem curtido, que tem compartilhado, que tem comentado, que tem falado conosco e tem nos dado todo o feedback aí sobre os vídeos. E para nós é uma alegria imensa poder estar aqui de volta. Hoje, novamente, na verdade sempre, a gente tem tido uma alegria enorme de receber convidados ilustres que nos dá muita honra, muita alegria e muito conhecimento, né? Hoje não poderia ser diferente. O tema de hoje é um tema altamente interessante, por ser uma grande novidade, por ser uma onda que está vindo em alguns outros países, uma onda que já é efetivamente uma realidade. Nós temos muita curiosidade e estamos aqui recebendo a Eugênia, especialista na área regulatória, que vai poder nos falar um pouquinho sobre CBD hoje. Meu nome é Fábio Ferrolho, eu trabalho com alunos da Matrix, estou aqui em Lisboa e hoje, novamente, então, a gente está fazendo uma ponte Lisboa, São Paulo, Buenos Aires, o que nos enche de alegria, poder dividir esse tipo de informação e globalizando tudo isso, é fantástico poder estar aqui. Mais uma vez, estou com o meu parceiro de projeto Sabor e Saúde, Ari Bucione, essa figura tremenda aí no mercado de funcionais. Muito boa tarde, Ari. Bom dia aí, né? Bom dia, Eugênia. Muito obrigado pela tua presença, viu? Muito obrigado mesmo. Ari, deixo contigo aí, enfim, fique à vontade para nós seguirmos. É isso aí, Fábio. Estamos aí excedendo as fronteiras mais uma vez, né? Mais uma vez. Eu sou o Ari Bucione, eu sou o fundador da NutriConnection, uma consultoria voltada para alimentos funcionais. Nós estamos aqui no Brasil e a gente dá todo o suporte para quem quer lançar novos produtos na área de funcionais, né? E realmente é uma alegria muito grande a gente ter aqui a Eugênia Milnello, que gentilmente se dispôs a aceitar o nosso convite, e nós temos absoluta certeza que é um tema de interesse generalizado. E é um prazer e uma honra ter você hoje aqui com a gente, Eugênia. E eu pediria que você se apresentasse para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo de hoje. Fábio, Ari, obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra para mim ter sido convidada aí nesse bate-papo. Que agradecemos de verdade. Bom, obrigado. Como a Ari falou, eu sou Eugênia Milnello, eu sou gerente de assuntos regulatórios na EAS Strategies, que é uma consultoria especializada em assuntos regulatórios de alimentos e suplementos alimentares. Foi criada no ano 1992 na Europa e sendo a pioneira em investir na América Latina. E o nosso escopo é oferecer visões regulatórias a nível global, regional e nacional. No meu caso, eu sou argentina e sou especialista em regulamentações dos países da América Latina. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigado. E vamos aí a nossa conversa de hoje, que ela se inicia assim. Eugênia, conta um pouco para a gente da sua experiência com as aprovações do CDB aqui na América do Sul, né, o que você tem observado, mas eu acho que era interessante você começar falando desde a origem, né, e falar do cânhamo, que você possa nos dar uma ideia qual é a importância do cânhamo com o processo. Fique à vontade e a gente está aqui para escutar a sua orientação. Bom, o cânhamo é definido como um cannabis que é não psicoativo. Sei que se obtém das plantas do gênero cannabis, que são aquelas que não contêm mais de 1% de THC. Sim? E THC e CBD são aqueles canabinoides
que se encontram especialmente na planta de cannabis. E das plantas de cannabis, do cânhamo, pode ser obtido tecidos textis para fazer roupas, papel, cordas, alimentos, óleos, resinas, até cerveja e combustível. A planta, como falei, tem a presença de CBD e THC, que são aqueles dois canabinoides. E o THC é aquele que tem uma propriedade psicoativa e é por isso que o cultivo de cânhamo, em muitos países, tem um limite de presença de THC que pode ter a planta e a semente. Por exemplo, no caso de Uruguai, o limite de THC na planta é de 1% e na semente é de 0,5%. Sempre falando assim da regulação que é para alimentos. É importante também fazer a aclaração de que o uso de cannabis como medicamento está permitido em alguns países e que muitas vezes as plantas e o tipo de gênero do cannabis, que tem 3 ou 4 mais conhecidos, é diferente, porque para medicamentos o conteúdo de THC pode ser maior, para que tenha um efeito psicoativo no indivíduo. Na área de alimentos, na atualidade, não existe uma comercialização do CBD, especificamente, mas o principal interesse é o aporte nutricional do cânhamo como ingrediente alimentar. No caso da área regulatória, aqueles alimentos ou ingredientes que já foram aprovados têm que ser sempre da espécie cannabis sativa, que é a espécie específica de planta, e hoje em dia o consumo inclui a semente e seus derivados para fazer óleo, farinha e a proteína em pó, para depois pode ser utilizada em outros produtos finais. A semente de cânhamo é uma ótima fonte de proteínas, especialmente também de aminoácidos essenciais, mas também de ômega 6 e 3, e tem aquela proporção que é a mais recomendada de 3:1. E também contém vitaminas, como vitamina do complexo B, vitamina E e magnésio e zinco. E é por esse alto conteúdo nutricional que está sendo considerado como um superalimento. Para dar um exemplo, 30 gramas de semente de cânhamo, que são mais ou menos 2 a 3 xícaras, pode conter até 11 gramas de proteína. E é uma proteína considerada completa pelo conteúdo que tem de aminoácidos essenciais. Então, é isso a importância que está tendo como novo alimento em alguns países, novo ingrediente, especialmente por aquele aporte nutricional e que pode ser utilizado em produtos como leite de cânhamo, que eles chamam como leite vegetal, bebidas, chocolate, doces, e mesmo também na área de suplementos alimentares. Ok, excelente. Fábio, é com você. Eugênio, na verdade, quando você fala que o que está regulamentado, então, é o princípio ativo da planta, né, que seria o CBD, né? Esse CBD, de alguma forma, ele é extraído da planta e o princípio ativo, ou seja, o CBD é que é usado nesses tipos de soluções, seja em leites vegetais, sejam em chocolates ou sejam em outros produtos, é isso? Ou seja, você pega a planta, você consegue separar o CBD e separa o THC, e aí você usa só o CBD. É isso ou não, Eugênio? No caso de alimentos, não, porque o conteúdo de CBD é muito baixo na semente. E, como eu falei, principalmente o consumo em alimentos, a semente é aqueles derivados da semente. Então, o conteúdo de CBD é muito... Tem um estudo que fizeram na EFSA, na União Europeia, acho que foi no começo do ano 2020. Tem aquele relatório, eles encontraram que o conteúdo de CBD na farinha de cânhamo foi de 2,6 gramas por cada quilo de farinha. Então, na verdade, para que a propriedade que poderia ter o CBD no indivíduo, não tem muita relação, porque ninguém vai consumir 1 quilo de farinha de cânhamo, claro, só claro, para ter aquele 2,6 gramas. E no mesmo relatório, eles acharam que na farinha tinha 0,5 miligrama por cada quilo de farinha de THC.
E ao menos na Europa, eles acham que recém, com 2,5 miligramas de THC, é aquele nível que a EFSA está falando que pode afetar o indivíduo. Então, no caso de alimentos, o foco está mais no conteúdo nutricional, no que do efeito do CBD. Percebi. É diferente, ou seja, no caso de alimentos, é um uso completamente diferente do que no caso das indicações farmacêuticas, efetivamente. Isso. No caso do CBD, tem muita aplicação em medicamentos, com tudo aquilo que seja a propriedade sobre o sistema nervoso central. Mas no caso de alimentos, ainda está mais com foco no aporte nutricional. Mesmo, Eugênia, mesmo quando... Porque, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, né? Eu tenho visto muitos lançamentos no Canadá, nos Estados Unidos sobre isso. Eu não tenho acompanhado efetivamente como está esse movimento na América Latina. Né? Até se você puder falar, eu não sei quais os países efetivamente que estão. Né? Ou seja, mas esses produtos que nós vemos hoje em grande número, em grande quantidade de lançamentos, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, é com essa utilização que você nos comenta, então, com esse uso de apelo nutricional, e não basicamente, então, desse uso mais ativo do CBD. Isso, por enquanto, o foco está no conteúdo nutricional. Eu acho isso, uma opinião pessoal, que ainda tem falta mais informação, estudos científicos para poder ter uma avaliação correta da quantidade do CBD que o ser humano pode consumir, que seja seguro e que também tenha algum efeito positivo para o corpo. Mas, de momento, eu não achei informação específica que possa fazer aquela diferença. Tá. Acaba assim, não sei se eu estou sendo, enfim, como é que precipitado em falar isso, Eugênia, aí. Acaba hoje sendo, então, a gente poderia dizer que é muito mais um apelo de marketing, até do que algo efetivamente comprovado, enfim. Pode ser. Como toda tendência, sempre tem muito marketing atrás. Mas eu acho que também o foco e a importância do cânhamo, do cannabis, é aquele aporte nutricional que pode também dar um benefício para aquelas pessoas que estão tentando seguir uma alimentação plant-based, que temos tendência há muitos anos. É exatamente o que eu ia comentar. Eu acho que existem várias coisas que estão influenciando. Tem esse fator realmente digamos, do uso como uma recreação, né? Vamos chamar dessa maneira, né? Mas tem essa parte nutricional que está ligado, digamos, ao plant-based, porque são coisas de origem vegetal, né? E hoje isso está bastante procurado, né? O consumidor ele quer saber mais sobre origem vegetal, ele quer saber o que ele tem de opção, né? Então, acho que é como você falou, eu concordo plenamente que existe uma mistura de interesses e acaba trazendo, como é uma coisa nova, acaba trazendo um maior interesse, né? Não sei se vocês querem completar. Eu vejo assim também, Aline. Eu vejo assim, eu acho que tudo começa dessa forma e aos poucos as coisas vão começar a serem subdivididas, ou como a Eugênia comentou muito bem, começa a existir um conhecimento maior e aí começam a existir outros tipos de derivações e o próprio consumidor começa a ter acesso a muito mais informações, né? Como a própria Eugênia disse e comentou, quer dizer, hoje é até difícil você efetivamente ter informações mais profundas a respeito, né, Eugênia? Exatamente. Então, eu acho que a gente ainda tem muito que caminhar nesse sentido, né? É isso. Eu acho que a tendência da alimentação plant-based é o interesse da população em ter uma alimentação mais saudável e mesmo também muitos consumidores agora eles estão procurando alimentos que tenham um impacto ambiental menor. E como já sabemos, muitas proteínas que são de origem animal, o impacto ambiental da ganaderia é maior. Então, é isso também que o consumidor está procurando.
Existe realmente uma mistura de interesses aí, e no momento é muito difícil a gente saber quais serão as grandes tendências, né? Mas o importante, e esse é um dos objetivos desse episódio do Sabor e Saúde, é trazer um pouco de conhecimento para as pessoas que estão querendo saber um pouco mais, né? Então, eu acho que nós vamos cumprir bem o nosso objetivo de realmente fazer uma introdução ao assunto e depois até explorar isso em outras oportunidades. Não sei se você ia falar alguma coisa, Fábio. Assim, na verdade, só complementando, Eugênio, hoje, se você pega em termos de América Latina, quais são os países que já têm regulamentação para isso, Eugênio, e como você está vendo o andamento disso? Quer dizer, é um andamento rápido, ou quais são as dificuldades, por exemplo, países que têm uma maior resistência, o que tem sido, ou o que tem causado esse maior tipo de resistência, ou do contrário, né, países que já regulamentaram, como tem sido o resultado dessa regulamentação, dessa pós-regulamentação? Né? Eu acho que essa é uma pergunta muito boa. Antes que você conte para a gente um pouco da sua experiência, Eugênio, mas eu acho que é muito importante porque, na verdade, a área regulatória ela tem uma importância muito grande, uma vez que a gente não pode fazer nada que não esteja aprovado, né? Então, bem interessante que você nos dê um panorama, as tendências, até para que as empresas possam se posicionar e preparar seus novos lançamentos, né, de novos produtos. Na América Latina, a regulamentação de produtos com cannabis, o cânhamo, é bem nova. Se foi no começo do ano 2020 que o Uruguai aprovou a primeira regulamentação da América Latina que aprova o uso de semente de cânhamo como óleo e a extração de óleo e a proteína em pó da semente. Uhum. E foi o primeiro país na região, sim. E a variedade aprovada daquela planta, como eu falei, que tem diferentes variedades da planta do cannabis, é a cannabis sativa, que é normalmente a planta aprovada para uso em alimentos. Uhum. E eles fecharam um limite de THC de 1%, e claro, que é a porcentagem da planta, mas a presença na semente e no produto final tem que ser bem maior. Por exemplo, no óleo e na proteína em pó, o limite de THC é de 10 miligramas por cada quilo. Sim? Ou seja, seria 0,001%. E, atualmente, já depois de um ano de ter regulamentado no Uruguai, eles já têm produtos no mercado, como, por exemplo, um suplemento alimentar, que é uma proteína em pó, à base da semente de cannabis, e mesmo também a erva mate, para fazer um chimarrão, sim? Que contém derivados do óleo. E foi assim a tendência, que se bem tem muitos países que têm aquela discussão para aprovar o cannabis como ingrediente alimentar, foi recém agora, em fevereiro desse ano 2021, que o Equador aprovou o uso de cannabis em diferentes tipos de produtos, desde medicamentos até alimentos e suplementos alimentares. Mais ou menos, o limite de THC é igual que no Uruguai, no caso da planta, que seja de 1%, mas eles também têm um limite para o produto final. Se no produto final não pode conter mais de 0,3% de THC. Isso vai para alimentos e suplementos alimentares no Equador. E para que vocês tenham uma ideia, os limites que tomaram em Uruguai, eles são os mesmos do Canadá. Que Canadá, Austrália, Nova Zelândia são aqueles países que têm maior investigações, e eles têm muitos recursos para fazer investigação no cannabis. Sim. E eu acho que hoje em dia são as duas referências no tema. Também não sei se faz sentido isso para você, né, Eugênio? Mas, assim, são países que de certa forma, primeiro regulamentaram até para uso recreativo, né, o cânhamo, né? E depois, é engraçado isso, porque, assim, primeiro foi regulamentado o uso recreativo para depois vir o uso em alimentos, né?
No caso de Uruguai, sim, foi assim. No caso de Equador, eu não tenho conhecimento de se eles têm aprovado o uso recreativo, mas no Uruguai, sim. E mesmo assim, o governo lançou no ano passado um programa especial para ter investimentos do exterior nas plantações de cannabis. Então, é também uma coisa que o governo está dando muita importância para aquela indústria. E depois, em outros países da América Latina, se bem tem muita discussão, eu acho que pode demorar um pouco mais também. E a única situação que pode ser analisada para uma empresa é considerar aquele ingrediente que possa ser, por exemplo, a farinha de cânhamo, como um novo alimento e poder fazer uma aplicação de novo alimento na Argentina, no Brasil e na Colômbia. Então, acho que hoje é a única solução alternativa para as indústrias em outros países. Mas uma regulamentação específica para isso, hoje, é só Uruguai e Equador. E... Vai lá, Fábio. Desculpa, eu só fiquei numa dúvida, Eugênio. Agora você falou isso, ou seja, mas, por exemplo, Eugênio, nesse caso, uma empresa, seja do Brasil, ou seja de qualquer outro país que não tenha isso regulamentado, você simplesmente não pode comercializar hoje esse tipo de produto, correto? Não. Ou não? Se o ingrediente não esteja aprovado por país, não pode utilizar, não. Tá. Nem a farinha, nem nada. Ou seja, você simplesmente... Nada, né? Não, tá, ok. Só para tirar essa dúvida. E uma outra dúvida também, até para deixar bem claro, eu acho que para quem está nos assistindo, e me corrija se eu estiver errado, né? Ou seja, quando os dois principais princípios ativos da cannabis é o THC e o CBD, né? Sendo que, na verdade, a grande diferença é que o THC ele é responsável pela questão ativa efetivamente, ou seja, falando de forma muito clara, é o THC que teoricamente vicia, que causa mais o vício. Isso, sim. Os dois são canabinoides, sim? Só que são canabinoides que são os mesmos que o corpo também pode gerar, porque eles têm uma interação no sistema endocannabinoide. É um sistema muito complexo, eu nem sou especialista para falar isso, mas... Claro. Esse sistema endocannabinoide é que é o responsável por regular uma variedade de funções do corpo, assim como a dor, apetite, humor, a memória, a resposta imunológica, o sono, assim, tem muitas funções. E o efeito positivo do CBD na saúde foi amplamente estudado, mas está mais relacionado para ajudar a reduzir a ansiedade, a depressão, inflamação e outras doenças assim relacionadas com o sistema nervoso central. Eu acho que foi no ano passado, no ano anterior, que a OMS já declarou que o CBD é seguro mesmo e que tem aquele efeito bem estudado. Mas ainda está só sendo aplicado em produtos medicinais. E o THC é aquele que tem aquele efeito psicoativo, sim, e que tem aquela relação com o efeito assim recreacional. Ok. Bom, já que nós só temos 2 países na América do Sul, não sei se dá para a gente fazer uma previsão de quais seriam os países que poderiam estar minimamente inclinados a estudar o assunto, ou se já existem, por exemplo, em algum país, um grupo estudando, se você tem essa informação, muito mais com uma perspectiva de próximos passos, né? Eu acho que foi no ano 2017, 2018, que no México aprovaram o uso de derivados de cannabis em suplementos alimentares. Ok. Mas depois eles mudaram de governo e eles retiraram aquela autorização de uso. Ok. Então eu acho que talvez já foi um precedente assim de que poderia ter alguma possibilidade no México de avançar no tema. E mesmo tem vários projetos de leis no Congresso que acho que tem possibilidade de avançar. Por enquanto, nos outros países, ainda estamos, na Argentina também, estamos aí discutindo a aprovação só como medicamento. Mas para chegar até alimentos e suplementos alimentares, acho que poderia demorar um pouco mais, mas eu acho que não é falta de vontade, é mais uma questão de ter mais informação científica para poder fazer as avaliações corretas.
Normalmente essas coisas acabam acontecendo com, digamos, com a combinação de vários fatores, né? Os governos interessados em estudar o assunto, mas também o setor regulado, as empresas, também deixarem claro que tem interesse na aprovação, né? Então, quando houver esses dois movimentos, eu acredito que isso possa impulsionar. Mas eu noto, e como você falou, e o Fábio também falou, ainda é um assunto muito novo, um assunto que as pessoas têm pouco conhecimento. Eu não tinha, por exemplo, não parei muito tempo para olhar isso, mas eu não tinha, por exemplo, essa percepção da contribuição nutricional, que ela acaba ficando... Eu sempre vejo o princípio ativo como muito mais na área farma, na área do cuidado com a saúde pelo medicamento, e não com o cuidado com a saúde pelo alimento ou pela nutrição. Então, é importante, eu acho que foi muito importante você ter feito esse comentário, porque isso traz uma percepção diferente. Foi no meu caso, e eu tenho absoluta certeza que tem muito mais pessoas interessadas em conhecer mais e que, ao ouvir essas informações, vão ter uma percepção diferente do processo, né? Muito interessante. Só reforçando o que você está falando, Ari, Eugênio, na verdade eu também, tá, Ari? Eu confesso, Eugênio, que para mim o apelo do uso do CBD, principalmente na indústria alimentar, era muito mais pelo apelo de alguma coisa contra o estresse, contra a ansiedade, ou como algo assim, do que propriamente dito pela área nutricional, como o Ari comentou, né? Isso, para mim, abre um outro horizonte, quer dizer, abre um outro aspecto, e eu imagino que para muita gente também. Então, assim, é muito importante essa tua observação desse aspecto nutricional, quer dizer, eu fico imaginando nesse gigantesco mundo de plant-based de hoje, o que será e o que é possível que já se faça com tamanho aporte, desde que, obviamente, sempre tudo muito bem regulamentado e regulado. Muito bom. Eu acho que Desculpa. Não, vai em frente, Eugênio, vai em frente. Mesmo para as autoridades regulatórias, eu acho que mesmo o desafio para eles é isso, é poder separar o que vai ser para uso medicinal e o que vai ser para uso de alimentos. Isso. E é importante mesmo para as indústrias que eles trabalham com o cannabis, o cânhamo, que eles possam auxiliar as autoridades com informações. Sim? Exatamente. Que todos tenham um entendimento do ingrediente e do potencial que pode ter para aplicação na indústria. Eu acho que isso é um negócio interessante, né? E aí vai um pouco fora do nosso assunto de hoje, mas vai dentro do seu assunto do dia a dia, né? Eu acho que o setor regulado, muitas vezes, ele falha, porque ele tem muita informação e ele não passa essa informação para as autoridades, né? Por uma questão, eu acho que mais de organização mesmo, uma questão de estratégia, uma questão de aproveitar momentos importantes de fazer a comunicação, porque eu tenho absoluta certeza que muitos governos só vêm pela área farmacêutica e não vêm pela área da nutrição. Não sei se você quer complementar alguma coisa, Eugênio. Não, eu concordo. É assim, eu acho que é importante também poder visualizar o aporte nutricional que realmente tem o ingrediente. Tá certo. Bom, nós estamos chegando um pouquinho ao final do nosso momento, mas ainda temos tempo, né? Eu gostaria de poder abrir para você, Eugênia, um pouco, se você quiser também falar um pouco do seu trabalho, um pouco dos serviços que vocês prestam ao mercado, na área de regulatória, né? E fique à vontade, o nosso objetivo aqui é passar informação. Nós não temos compromisso com nenhuma outra coisa que não seja a seriedade. E a gente sabe que o trabalho da EAS é um trabalho muito sério. Eu conheço os diretores da empresa, já participei de seminários, participamos uma vez de um seminário lá na França, muito importante, promovido
pelo Instituto Merrier, que cuida bastante dessa parte de saúde e bem-estar, né? E eu gostaria que você ficasse à vontade para falar um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho dos seus objetivos, um pouquinho da sua história. Vamos aproveitar esses minutos que nos sobram para você poder também passar um pouquinho da sua experiência para a gente conhecer um pouco mais também. Tá, obrigada. Bom, eu sou formada em nutrição, eu estudei aqui na Argentina e mesmo quando eu estava estudando nutrição, eu já sabia que eu não queria trabalhar assim em nutrição clínica, no hospital, eu já tinha bem claro que eu gostava de fazer alguma coisa a mais. Mas para quem conhece, trabalhar em nutrição e começar uma carreira diferente não foi fácil. Eu acho que hoje em dia é mais fácil, mas no começo foi bem difícil. Eu já falava inglês desde pequena, mas por diferentes causas eu também comecei a estudar português. Então, e fala muito bem, por sinal. Sem dúvida. Tenho certeza que alguma palavra foi errada, mas se vocês entenderam, eu fico feliz. Agora não vi nenhuma, não precisa fazer nenhuma edição no vídeo, tá perfeito. Está fluente. E mesmo, eu acho que quando comecei a trabalhar na EAS, no começo do 2013, eu acho que foi o fato de falar português que foi de ajuda, porque ele já tinha começado a trabalhar na América Latina no ano 2010, e no ano 2011 a empresa abriu o escritório em Buenos Aires, e lógico, se você vai fazer negócio na América Latina, Brasil é o país mais grande, então eles tinham necessidade de ter alguém que fale português. Então foi assim que comecei. E como a empresa, como falei, se criou no ano 1992 na Europa, mas todo mundo que trabalha... Desculpa te cortar, Eugênia. A EAS é de onde? Originalmente é de que país, Eugênia? Bélgica. Da Bélgica. Por enquanto que a Bélgica é a capital da União Europeia e como o escopo da empresa é regional, é por isso que o primeiro escritório foi aberto lá. E... Só fazer uma brincadeira, Eugênia, desculpa de novo. Semana passada a gente conversou com uma pessoa da Espanha e ele fez um comentário que eu achei muito engraçado e pertinente com o que a gente está falando hoje, né? Ele fez uma brincadeira dizendo que os americanos criam, os chineses copiam e os europeus regulamentam, né? Então, basicamente vamos por aí, né? E, bom, foi a empresa aí que me deu a possibilidade de me formar em tudo que eu aprendi, foi de os meus colegas e mesmo que é uma empresa grande, tem escritório em Bélgica, em Londres, em Moscou e aqui em Buenos Aires, mas quantidade de empregados, eu acho que hoje em dia somos 16 ou 17, eu não lembro exato. Mas todo mundo tem muita experiência e sempre fazemos assim uma conexão entre os meus colegas para ter assim atualizado o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo na América Latina, porque é muito bom. E mesmo lá, desde a Bélgica, eles têm uma da minha colega que ela trabalha com a regulamentação do Médio Oriente e da África, que tem muitas similitudes, muitas vezes, com a América Latina, que tem países onde não tem regulamentação, a importância do Códex. E, bom, é assim que eu me fui formando e especializando em diferentes regulamentações. Hoje em dia, eu faço serviço cobrindo todos os países da América Latina, desde o México até o Sul, e alguns países também da área do Caribe, mesmo que alguns deles ainda eles pertencem a outros países da Europa, então eles usam as regulamentações dos países da Europa que eles ainda têm aquela relação. E trabalhamos com empresas de alimentos, de ingredientes, suplementos alimentares, muitas farmacêuticas que eles também produzem suplementos alimentares. Temos dado apoio em associações de alimentos, suplementos alimentares também. E também vamos sempre, tentamos estar nas reuniões do Códex, por a importância que o Códex tem na regulamentação do mundo inteiro, e mesmo assim para os países que ainda não estão desenvolvidos e que usam Códex como uma referência. Muito bom. Obrigado, e eu acho que fica aqui já, nem sei a opinião do Fábio, mas tenho absoluta certeza
de que para nós foi uma honra ter você aqui hoje com a gente, e o canal fica totalmente aberto. Vamos programar outros temas, né? Eu acho que é muito importante essa combinação da sua formação como nutrição, como uma nutricionista, e a área regulatória, né? Eu acho que quando você está pensando em lançar um novo produto, você está pensando realmente na parte nutricional e está pensando como é que você vai poder vender esse produto, né? Deixar ele, desculpa, mais uma vez, deixar ele regularizado para poder fazer a comercialização. Então, fica o espaço aberto. Eu não sei se o Fábio quer falar alguma coisa, mas depois a gente pediria para você fechar com uma mensagem aos nossos seguidores, às pessoas que vão nos ouvir aqui no nosso canal, uma mensagem bastante importante e que fique aí como uma recomendação sua para todos que nos dão o prestígio de nos acompanhar. Você quer falar alguma coisa, Fábio? Quero sim. Quero só, enfim, agradecer, obviamente, a Eugênia. Super obrigado, enriquecedoras informações. Bom saber, enfim, todo esse processo que vocês oferecem e vivem. Obviamente, seria um prazer tê-lo de volta aí. Eu acho que o mundo da suplementação alimentar hoje é um mundo enorme e deve ter imensas possibilidades da gente poder conversar sobre isso, Eugênio. Então, assim, super obrigado. Tá? A gente fica extremamente feliz e orgulhoso de tê-lo aqui prestigiando o nosso canal. E eu deixo contigo aí, então, para deixar essa última mensagem, tá bom? E à disposição, obviamente, para tudo que você também precisar da minha parte e da parte do Ari. Tá bom? Um grande abraço aqui de Lisboa para vocês todos aí no Brasil e na Argentina. Né? Eu que quero agradecer vocês. Para mim foi uma honra receber o convite de 2 grandes profissionais da indústria, mesmo o Fábio, que eu não te conhecia, mas só de procurar no Google, nossa, tipo, uma honra. E Ari, eu conheço você desde que eu comecei a estudar qualquer coisa relacionada com nutrição e regulamentação. Eu já conhecia você e para mim foi uma honra receber a invitação de formar parte do canal, que o canal, eu já assisti os vídeos, é bem interessante. Eu acho que o formato é muito bom e dá para todo mundo assistir desde qualquer lugar do mundo. Legal, então, legal. Essa é a ideia. Tá bom, pessoal, muito obrigado. Realmente ficamos contentes e tenho absoluta certeza que nós vamos ter mais um pico de seguidores aí em função da sua presença aqui, do seu conhecimento e de um assunto que realmente provoca bastante, né? Muito obrigado, Eugênia. Lembrando sempre que todos os irmãos latinos são sempre bem-vindos, extremamente bem-vindos, todos eles. É isso aí, pessoal. Tá joia, gente. Boa semana. Um abraço. Até mais. Abraço. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau.